Bom dia, meus queridos. Hoje é sexta-feira, dia 28/4/2023. O mês está acabando e nós aqui continuando. Vamos que vamos. O que tem de notícias? Vamos lá. Nós temos aqui o dólar que caiu 1,52% ontem, graças a Deus. Já era esperado isso daí. Isso tá sendo muito bom. E outra coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu andei perguntando para alguns colegas, até para tentar saber o que está acontecendo com o dólar caindo em relação ao Banco Central, porque se o dólar está caindo, o petróleo, o barril do petróleo está caindo lá fora, já é mais do que suficiente para começar a baixar os juros. E por que está se segurando assim? Disse este meu colega, através de uma fofoquinha, não é uma verdade, é uma fofoquinha, que provavelmente, pelo que ele anda observando, o Banco Central está começando a fazer o inverso do que ele estava fazendo em relação ao câmbio. Eu falei assim, como assim inverso? Ele falou o seguinte: para segurar o câmbio, se vendeu dólares no mercado em momentos onde estava dando picos, querendo subir. O governo foi lá e segurou, certo? O Banco Central foi lá e segurou. Agora ele precisa recomprar porque o dólar está em baixa. Então o dólar em baixa ele vai recompra e faz ficar naquele nível de 5 e pouco, 5,10, por aí. Eu falei, então tá tendo recompra. Ele falou, tá. Eu falei, mas e aí o prazo para acabar com isso daí, para terminar essas recompras e tudo mais? Ele falou, normalmente o Banco Central não compra todos os dias, né? Assim, de uma vez só. Ele vai comprando de pouquinho em pouquinho, aliás. Ele compra diariamente, de pouquinho em pouquinho, para não afetar o câmbio de forma superficial, para ir mantendo e ele voltar a ter a reserva que ele tinha ou até aumentar a reserva que tinha. Só que em outra situação, você recuperaria o dólar. Aí que tá o tchan do negócio. Como a política agora é de negociação direta com a China, e a China é um dos maiores compradores do Brasil, de negociação, e está aumentando inclusive o yuan em relação ao euro, que já até passou ele aqui no Brasil, eles estão trocando, vendendo o dólar e ficando com o yuan, subindo o yuan, as compras do yuan, a moeda chinesa. Então não está tendo a subida do dólar como deveria, né? Assim, dentro do programação da verificação. Aí eu perguntei, mas isso já não era suficiente para começar a baixar os juros? Ele falou o seguinte, fofoquinha, hein? Ele falou assim, Ricardo, eles não podem vazar nada, eles não podem falar nada, mas existe um grupo de pessoas que fazem estudos e nós estamos entrando num consenso que agora que agora eles vão começar a baixar. Só que o presidente do Banco Central, ele quer fazer isso com a equipe nova da diretoria do Conselho. Ele não gostaria de abaixar sem ter a equipe nova do Conselho e sem avisar antes que tem uma tendência de queda. Então, provavelmente, como o IGPM deu uma queda muito violenta, o índice de inflação do IGPM foi negativo e num valor bem alto, disse ele que provavelmente os juros da Selic vai começar a baixar. Então, olha, fofoquinha de antemão para vocês, tá? De conversas nos bastidores, para tentar saber se vai ou se não vai. Tanto é que lá na CPI, todo mundo foi amigo de todo mundo. Ninguém brigou com ninguém. A Tebet não brigou com o Haddad, nem com o Campos Neto, que o Campos Neto não brigou nem com a Tebet, nem com o Haddad, e o Haddad não brigou com ninguém. Tá todo mundo em harmonia porque agora está surtindo efeito. E o Haddad precisa que seja a marca, seja dita que foi por causa dos movimentos do governo. Então o Campos Neto vai abaixar. Mas vai abaixar quanto? Ele parece, as fofocas dizem, que ele vai baixar 0,25, que é bem pequenininho, e vai anunciar que tem uma tendência de continuar abaixando. Para que na próxima ele possa baixar 0,75, por exemplo.
já uma baixada, uma queda um pouco maior do que o pessoal pode esperar. Então ele faz um movimentinho bem pequenininho para sentir o mercado. Se o mercado ficar feliz, ele começa a baixar. E se começa a baixar os juros da Selic, a Bolsa de Valores começa a subir. Então, nós temos algo muito interessante que pode estar para começar aqui no Brasil. Ok? Então, fiquem atentos. Vamos deixar as politicagens de lado e vamos torcer pelo Brasil. Ok? Vamos lá. Hoje o DAX caindo 0,2%, dentro da estabilização que ainda estava ontem. 15.762, ou seja, não anda nem para cima nem para baixo, está só andando de lado. Cai um pouquinho, sobe um pouquinho e fica no 0 a 0. A Bolsa de Valores ontem ensaiou uma leve subida, subiu 0,6, mas não foi suficiente para chegar à marca de 103 pontos. Eu vou chutar o balde. Eu acho, quem acha não sabe, que a Bolsa de Valores hoje vai estar feliz. A sensação que eu tenho, perto do que o pessoal está falando por aí, é que a Bolsa de Valores hoje vai ficar numa felicidade sem tamanho. Ela vai pegar e começar a subir de alegria, porque já tem esse pré-anúncio de uma possível queda da Selic. Vai se antecipar isso daí. Diz alguns colegas. Se verdade ou não, não sei. Mas eu analisando, particularmente e de uma forma muito simplória, eu também acredito. Então eu acredito que a Bolsa de Valores tem uma pujança para pelo menos fechar em 104 hoje, mas querendo puxar para 106. E para a próxima semana subir numa alegria sem tamanho, para quando for aprovar alguma coisa do arcabouço que eles não gostem, para ter fôlego para derrubar a bolsa de novo. Então aquelas coisas, vamos alegar. Depois, se der algum problema no arcabouço, a gente dá um sinal que a gente não gosta, caindo tudo, mas vamos que vamos. Cenas do próximo capítulo, vamos ver. Tá? Não tem como ter certeza absoluta, porque seria... não tem como afirmar, Mas eu acredito que o dólar vai dar mais uma quedinha, mesmo porque o Banco Central está trocando o dólar por yuan. E em relação a tudo que eu estou vendo por aí, certo? Que a Bolsa de Valores aqui nós temos que começar a ter um certo fôlego e parece que vai começar a ter. Ontem, com aquele anúncio dos impostos, que eu pensei que a Bolsa ia dar uma dor de barriga, não deu. Deu, porque o dólar caiu um monte e era para ter subido ontem um monte da Bolsa. Não subiu. Foi o que eu achei que ia acontecer. Ainda subiu, que eu fiquei até feliz. Porque eu não esperava esse movimento tão forte no dólar e no coisa ontem. Eu esperava para hoje. Antecipou, mas hoje é capaz de subir a bolsa que não subiu ontem. Vamos aguardar. Tudo suposições, tá? Vamos lá, Infomoney. Rejeitada pela governança. Novo conselho de administração da Petrobras é eleito com 3 membros considerados inelegíveis. Ao todo foram aprovados 6 indicações do governo. Bruno Moretti, Pietro Mendes, Jean Paul Prates, Efraim Cruz, Sérgio Rezende, Vitor Sabac. E destes, 3 inelegíveis, considerados inelegíveis, que não poderia ser nomeado. E a Petrobras já com o presidente novo, já com a equipe nova, do conselho novo, tudo bonitinho. E o que ela está fazendo? Porque depende da assinatura do presidente e não só do conselho. O que aconteceu? Olha só que lindo. Infomoney. Em assembleia, a GO da Petrobras, que é a reunião geral extraordinária deles ali, né, reunião geral deles, né, a GO da Petrobras, aprova dividendos sem reserva de 6,5 bilhões de reais. E o total pago sobre 2022 é de 17,6 por ação. Vocês têm noção do que foi pago ano passado de ações, de valor das ações? Posso falar uma coisa para vocês? O valor que foi pago de lucro da Petrobras
é o valor das ações. É como se tivesse dado de graça uma ação para cada um que tem uma ação. Caso tem uma, vou te dar mais uma. Esse foi mais ou menos o valor. Não foi isso, mas de certa forma, certo? Porque há pouco tempo a Petrobras estava valendo R$17, agora está 20 e pouco, beirando os 30. Mas é muito alto. É como se tivesse dado rendimento para os acionistas da Petrobras de coisa de 60%, 70% do valor das ações. Esse foi o que aconteceu em 2022. A custas de quem? Do povo brincando lá, mas também a custas de cortar as sangrias dentro da Petrobras. Então dá para se perceber que, mesmo abaixando os preços dos combustíveis, é uma empresa altamente rentável, se não ficar sangrando ela. Pois é, engraçado, né? Interessante a coisa. Rezemos, meus queridos. Rezemos, porque eu só tô vendo a gasolina subir. E eles estão lá distribuindo mais 6,5 bilhão agora, de novo. De novo. Mesmo com a presidência nova, mesmo com as brigas do coisa, será que isso aqui vai aparecer na mídia? Acho que não vai mais, né? Some, né? Ninguém aparece mais. Todo mundo vai ficar quietinho agora, né? Antes brigava, né? Porque era oposição. Agora que virou governo, não fala mais nada. Isso é muito triste. Muito triste. Espero que volte a baixar o combustível, que está muito alto. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. É que o pessoal que produz álcool, por exemplo, não gosta nada, né? Eles querem que suba. Quanto mais sobe, melhor para eles. Ai. Vamos lá. Jornal RFI. Depois do Brasil, a Argentina abandona dólar em favor do yuan no comércio com a China. Isso é uma notícia muito boa e positiva para a Argentina. Por quê? O dólar lá explodiu. O dólar na Argentina explodiu porque a inflação está tomando caminhos aonde está dolarizando tudo. A sorte da Argentina, para não falar que estaria assim no caos tremendo, é que a moeda americana, o dólar, ele está se enfraquecendo diante do planeta inteiro. É que a economia americana está se afundando frente ao planeta inteiro. Se não fosse isso, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Rezemos, meus queridos, porque a coisa na Argentina tá feia. E olha, o caminhar do Brasil, pela forma que estão fazendo, é muito similar, não com o que aconteceu com a Argentina, mas o que aconteceu com a Venezuela. De algumas coisinhas em relação a leis. Esperemos que não seja. Rezemos para que tudo dê certo e tudo flua. Porque aqui no Brasil, graças a Deus, existe uma força muito grande no setor de mercado, aonde não deixa degringolar, porque é muito dinheiro que pode perder pessoas aqui no Brasil. Então esses caras são muito poderosos, ao ponto de conseguir de fato enfrentar em políticos, qualquer político que tiver. Só que eu não fecho os olhos para o perigo que pode ter, não que vai ter. São coisas diferentes, porque ainda me assusta. Agora, essa daqui, a debandada da Argentina, abandonando o dólar em favor do yuan, ajuda nós, Brasil, com o câmbio em relação aqui. Então, o dólar tá com tendência de queda. E que Deus nos abençoe, que ele caia para 3, caia para 2 e quem sabe 1 por 1. Aí ia ser o melhor dos mundos. Aí nós seríamos como os Estados Unidos em relação a salários. Aí seria melhor dos mundos. Ok? Vamos lá. É difícil, praticamente impossível, mas se tem 0,01%, vamos atrás dele, né? Folha de São Paulo. Abre aspas. Olha a fala do Haddad, hein? Diz Haddad.
Folha de São Paulo, hein? Se a economia continuar desacelerando, vamos ter problemas fiscais. O que está acontecendo? A economia está afundando, 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 afundando. Com isso vai fazer com que o dinheiro que entra no governo diminua, diminua, diminua. E ele está falando, já está preocupado, falando que vai ter problemas. Realmente vai ter problemas. Quais seriam os problemas? Quais serão os problemas? Como resolver os problemas? Como proceder com os problemas? O que fazer com os problemas? Vejamos as cenas dos próximos capítulos, pois, como diz o colega, o barato é louco e a coisa não é brincadeira. Estadão. Pedágio terá redução de 9% em rodovias de São Paulo. Oh, coisa bonita! A partir de segunda-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, que já está chegando, os usuários de rodovias das regiões de Araraquara, Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto, no estado norte de São Paulo, terão redução em média de 9% nas tarifas de pedágio. As tarifas mais baratas serão aplicadas nos pedágios de 7 praças do lote concedido à Eco Noroeste, que administrará uma malha de 442 quilômetros. Acho que é pouco, né? 442 km é muito pouquinho. Em contrapartida, terá início a cobrança de pedágio de motocicleta, que até agora estavam isentas. Muito bem, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Pois isso aqui é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo tem uma notícia horrorosa, que é aquela tal do ponto a ponto, aonde o estado de São Paulo começou a implantar, aonde tira as cabines de pedágio e deixa a cobrança natural. Você acha que é moderno, você acha que é lindo, maravilhoso, mas isso vai dar um problema seríssimo, porque tem muitas cidades que trafegam como se fossem cidades-bairros, aonde uma cidade para outra você precisa para ir trabalhar, porque a cidade já virou uma coisa só. A rodovia virou avenida. E quando rodovias viram avenidas e você cobra pedágios delas, e você vai cobrar de forma compulsória, porque agora não é mais onde está o coisa do pedágio, mas sim aonde está a entrada e saída, ou seja, por quilometragem. Isso vai dar um problema seríssimo. Já tem gente se mobilizando para fazer greves, fechar rodovias e fazer uma grande muvuca por aqui. Eu tô vendo muitas cidades falando isso daí. Tem gente aqui, ó, perto daqui da minha casa aqui, Cidade das Águas. Tem gente que mora em Jaguariúna e trabalha em Olambra. Todo dia faz Jaguariúna, Olambra. Eram distritos, pra você ter ideia. Olambra era distrito de Jaguariúna. Emancipou há pouco tempo. Aí você vai sair de uma cidade para outra, andar poucos quilômetros, vai ter que pagar pedágio? Ah, eu vou sair de Jaguariúna, que também é da cidade local aqui, e vou para Pedreira. Andar 30 quilômetros, vou ter que pagar pedágio de 30 quilômetros, mas tem um monte de gente que faz esse tráfego diário. Ah, eu sou daqui e vou para Mogi Guaçu, Mojimirim. E aí? Vou pagar pedágio? Mas o pedágio era mais lá pra frente, já pagou em Jaguariúna, agora... Olha, a coisa é cabulosa. Já tem gente assim, já ficando de cabelo branco, nervoso e desesperado com tal situação. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, ok? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Tem coisas que não é tão bonita como você pensa. Estadão. Bolsonaro e invasão de MST afastam governo Lula da AgriShow, maior evento agro do país. É o maior evento de agricultura do país e o ministro da Agricultura não vai?
porque porque teve invasão do MST? Porque vai estar o Bolsonaro lá? Porque vai estar o governador de São Paulo lá? Que coisa ridícula é isso, meu Deus do céu. Será que o ministro da Agricultura, então, não vai querer governar pro Brasil? Ele vai usar o ministério para politicagem? A agricultura é o que mais faz o Brasil viver. É o que está fazendo a balança comercial ficar positiva. E nós simplesmente vamos pegar isso e jogar no lixo? Olha, eu acho essa manobra do ministro muito errada. E eu aconselho o presidente Lula a pegar e falar pro gajo, falar assim, você vai lá sim. Você vai lá representar o governo federal e você vai lá e vai falar na tribuna para todo mundo que vai liberar dinheiro pros agricultores. Porque tem dinheiro para liberar. Tá com medo do quê? Do outro subir lá no palanque e todo mundo falar, Bolsonaro, Bolsonaro. E daí? Mas quem tá como ministro é ele. E o cara tem que estar lá e tem que se apresentar. O que é isso? É assim que funciona. Olha, eu não gostei muito disso aqui não. Acho preocupante isso daqui, viu? Preocupante isso aqui. Vamos lá. Folha de São Paulo. Pra você ver como é que é bom ter o centrão no governo. Certo? Todo mundo desesperado que nós íamos ter controle da mídia. Olha só o que saiu aqui. Folha de São Paulo. Relator cede e retira do PL da fake news agência para fiscalizar plataformas. Graças a Deus. Que esse era o problema. Como que alguém vai montar uma agência, montar uma agência política ou que seja privada, e eu que vou falar o que pode, o que não pode, o que é fake news, o que não é, não pode. Perfeito. Para vencer a resistência na Câmara, o relator do PL do projeto da lei de fake news, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, retirou do texto a criação de uma agência reguladora de supervisão das plataformas e deixou explícito o livre exercício de cultos religiosos e a exposição plena de seus dogmas e livros sagrados. A exposição plena em cima de livros sagrados, em cima de cultos religiosos, pode falar o que você precisar falar. Deduzir o que precisa deduzir. Então, a nova política vai ser voltada em cima das religiões, você pode ter certeza. Vai tudo ter uma conotação espiritual. Graças a Deus, olha aí. Graças a Deus, Deus nos livrando a espiritualidade, pelo menos, de ser barrada com fake news. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Sigamos, pois nada é por acaso. Graças a Deus. Isso aqui é uma ótima notícia. Vocês não têm noção. Ganhei o final de semana só com essa notícia. Infomoney. Aplicativo de mensagens. Telegram continua a funcionar para alguns usuários no Brasil. Apesar de suspensão judicial. O aplicativo de mensagens não entregou à Polícia Federal dados sobre os grupos neonazistas da plataforma. Decisão é da Justiça Federal do Espírito Santo. O Telegram continua a funcionar normalmente para alguns usuários no Brasil nesta quinta-feira, ontem, apesar da decisão judicial de suspender o funcionamento do aplicativo de mensagens em todo o país. Há também relatos de instabilidades no seu uso. O que o responsável do Telegram disse? Vamos ver se está aqui, porque eu vi ontem a fala dele. Tem aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa dele aqui. Vamos lá. Não tá aqui. O que ele falou? Ele falou o seguinte. Ele falou assim: é impossível fazer o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo uma coisa que não dá para fazer. Como que eu vou fazer uma coisa se eu não tenho condição de fazer?
É o que eu falei. As pessoas que estão falando isso não têm noção nenhuma de sistema. Gente, eu quando me formei em telecomunicação, a gente era obrigado a mexer com o sistema. Tanto é que eu criei uma central telefônica, uma central de comutação. De entrar telefone e o computador falar, vai pra cá, abre essa porta, abre aquela porta. Eu entendo de programação. Então a gente usava a linguagem, era Assembler, que era dos chips, e a gente usava também a linguagem C++. E aí, dentro da linguagem de programação, eu sei como é que funciona. Não é assim, gente. Aí entra ali e vê. Aí entra lá e faz. Aí entra lá e... Cara, não é assim. As plataformas é igual... Sabe câmera de filmagem? Sabe câmera de filmagem? Ela não fica um tempo. Você tem um armazenamento. Você tem um negócio de armazenamento. Então você pega as imagens e ela dura tipo... a minha dura uma semana. A minha dura um mês. Depois daquilo, ela grava em cima. Ela vai apagando e gravando em cima. Acontece a mesma coisa. Como que eu vou falar o que é, o que não é? Quem que é, o que não é? A pessoa simplesmente coloca o número do telefone e já está funcionando. Como é que eu vou falar se essa pessoa é, se não é, se o grupo é desse ou se não é daquilo? Tem mais de milhões de grupos, como é que eu vou fazer? E se eles colocam um nome diferente? Não dá. Então... Olha, isso aqui tá muito mal explicado e vai dar pano pra manga. Esse negócio da Telegram de novo tá acontecendo. E vai dar pano pra manga. Agora, já que nós estamos falando de inteligência artificial, vejam bem. Infomone. Regulação. Chat GPT. Europa pode obrigar programas de inteligência artificial a divulgarem suas fontes. Regra está baseada na legislação de direitos autorais e dá aos artistas chance de cobrar caso seus trabalhos sejam usados como fonte. Olha só que interessante. Eles estão errados? Não, eles estão certíssimos. Por quê? Porque essa inteligência artificial, ela nada mais é que uma ferramenta para pegar informações, cruzar informações e colocar à mostra das pessoas. Só que alguém teve que escrever. Quem que escreveu isso? Baseado no que você está falando que isso é uma inteligência? Não. Isso é uma inteligência de busca. E não uma inteligência de fato. Porque inteligência de fato criaria algo novo. E a inteligência artificial, ela não cria algo novo. Ela pega algo que alguém já fez. Então, a Europa está perfeita no que ela está fazendo. E aqui no Brasil seria ideal também fazer a mesma coisa. Por quê? Porque se eu vou fazer uma busca, se eu vou fazer uma pergunta e vai ter uma resposta, eu preciso saber qual é a fonte, da onde que veio, quem que fez, para que eu, com a minha inteligência, possa refutar e verificar a inteligência do computador. Se assim não for feito, nós podemos correr um risco gigantesco de entrar num grande buraco sem fim. E falando nisso, em inteligência artificial, na próxima live é preparação para a morte e depois é inteligência artificial e espiritual. E dia 19 eu tenho uma live lá no canal do meu amigo Flávio, onde eu vou falar sobre isso daí. Ok? Então vamos lá. E pra gente encerrar hoje, Isto é Gente, da revista Isto é Gente. Uma coisa que não tem nada a ver com isso daqui, mas bastidores. Modelo afirma ter sido expulsa de supermercado por usar roupas curtas demais. Olha só como é que é engraçado a situação nossa. Como é que o ser humano é louco. Como é que o ser humano é biruta. Ele tem alguns problemas aí, porque o ser humano não usa uma lógica. O ser humano usa uma crendice. Ele não usa uma lógica. Então vamos lá. Eu tô aqui no interior do estado de São Paulo. Se eu pegar e for de sunga num supermercado, vai acontecer o que aconteceu com a moça aqui, com a modelo. Mas se eu estiver no litoral, na praia, aí pode.
Qual que é a diferença de eu poder ir andar de sunga dentro de uma piscina, dentro de um supermercado no litoral, numa cidade de praia, pelo menos as cidades aqui das praias, pelo menos aqui do estado de São Paulo, o povo anda de sunga, anda de maiô, anda de biquíni. Só coloca um negocinho assim para não bater muito vento, mas tá ali, é como se fosse uma calcinha e sutiã. Só que com tecido diferente. O que muda? Não muda nada, mas só calcinha e sutiã com tecido diferente. Aí a moça vai com um shortinho menorzinho, que não sei o quê. Mas se pode lá, por que não pode aqui? Se pode numa piscina, por que não pode aqui? O que acontece? Isso aí é só para reflexão para vocês. A gente precisa começar a ser mais racional e um pouquinho menos crendiceiro. Nem sei se existe essa palavra, mas cortar um pouco as crendices. Ah, porque lá pode, aqui não pode. É porque no terreiro tem que ser com a roupa branca, porque senão não pode. Será que são essas coisas que faz o terreiro ou a sociedade ser melhor ou pior? Desculpa lá, gente, mas tem coisas que não dá, certo? Se Deus tivesse vergonha de nós, ele teria feito a gente cheio de pelo para esconder tudo que precisava esconder. E ele não fez a gente assim. Ele deixou bem à mostra o nosso corpo ao nascer. Nascemos peladões, gritando e chorando, pedindo mamá. Quero comer, mamãe. Já sai gritando, falando, ai, já vim pro mundo. E volta sem nada carregando. Olha, não é que eu estou estimulando que vire um tererê aí pela rua, mas, gente, desculpa lá, mas não dá, né? Tem coisas que não dá. Que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Uma ótima sexta-feira para vocês. Não se esqueça que hoje tem extra, hein? No canal principal. Namastê.